Ave spes Maria, Ave nihis, Ave pia, Ave plena gratia. Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui então para mais um vídeo. Bom, as 4 vezes que Jesus venceu a morte. Lindo, lindo. 4 duelos, 4 vitórias. A morte apanhou muito de Jesus. Bom, então antes de eu contar, né, dar para vocês essas passagens que relatam as 4 vezes que Jesus venceu a morte, eu quero colocar vocês dentro do contexto histórico-social da época, né? A Bíblia tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento são as passagens, as profecias, os relatos, os salmos, as orações que tem antes de Jesus vir ao mundo, né? E o Novo Testamento pega a partir ali da anunciação da vinda dele, a história durante a vida dele, né? Depois que ele morre, a história dos apóstolos, o início da igreja, as cartas de alguns apóstolos, e vai culminar lá no Apocalipse. Bom, entre o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, até a vinda de Jesus, passaram-se 400 anos. 400 anos que a teologia chama de 400 anos de silêncio. Um tempo em que Deus não se manifestou com a humanidade em sinais, prodígios, não. O que o povo tinha, o povo de Deus lá tinha, era a religião instituída por Moisés, né? E que eles seguiam, e a fé viva deles mesmo foi esfriando, porque afinal 400 anos. Então eles liam as histórias, né, e estava tudo muito distante deles, né, até que viesse Jesus. Então o povo acabou esfriando um pouco. E justamente por isso João Batista veio antes e começou a inflamar o coração das pessoas, cumprindo profecia, né, aplaina o caminho do Senhor para que Jesus venha andar sobre encontre corações já preparados. E aí veio Jesus. Depois dessa pregação de João Batista, veio Jesus com sua missão, fazendo milagres, prodígios, sinais, tudo. E desses sinais foram as ressurreições de Jesus. Quando Jesus duelou com a morte, venceu facilmente, mostrando que é Senhor da vida e da morte, né? Então, o primeiro caso que eu quero contar para vocês é o relato da filha de Jairo. Em determinado dia estava Jesus, enquanto veio um dos principais sacerdotes chamado Jairo e falou para Jesus: olha, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá, porque eu tenho fé, né, tudo, tá. Jesus: não, eu vou. E já, enquanto Jesus estava indo, né, já veio o pessoal de encontro falando para Jairo, né: Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha acabou de falecer, não é mais necessário. Aí ele deve ter entristecido, olhado para Jesus para dispensar Jesus. Jesus já falou para ele: não temas, apenas crê, não temas, crê somente. Isso é o que Jesus fala para você hoje também. E assim foi Jesus com ele, e Jesus falou assim: olha, saiam todos, porque a menina apenas dorme. Jesus pediu para que as pessoas que não tivessem fé que saíssem, né? E diz que a menina estava dormindo. E o povo começou a rir dele, debochar dele. Eu falei: poxa, nós vimos que a menina morreu. E quando Jesus vai e toma Pedro, Tiago e João, os 3 que andavam mais próximos dele, entrou com eles, mais o pai e a mãe da menina. E olhou para a menina ali deitada, morta, olhou para ela, só que Jesus, como é Senhor da vida e da morte, olhou para ela e pensou: está dormindo. E falou: Talita cumi, que significa: menina, levante. Naquele mesmo momento a menina abre o olho. Isso deve ter sido lindo. Isso deve ter sido um momento muito lindo, espetacular. Diz que ele toma a menina e coloca sentada e manda dar de comer para ela. E ali Jesus começa a mostrar o quão Senhor ele era, né? E eu imagino que aquele pessoal todo que estava ali ficou estupefato, como ficou o caso, né? E um segundo relato, né, que a filha de Jairo vai estar em Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 22, né, até ali o versículo 43. Né? E o segundo relato,
que é sobre o filho da viúva da cidade de Naim, né? Que está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, do 11 ao 15. Né? Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim, e ali vinha um enterro. Quando ele se aproximou da porta de entrada da cidade, estava vindo um enterro, e no esquife estava um jovem morto. E ali vinha uma mulher chorando, e Jesus olhou e já leu a vida daquela mulher, e já identificou que aquela mulher era uma viúva, e só tinha aquele jovem, que agora lá ia enterrar. E as viúvas eram desamparadas, sofriam preconceito e tudo, e Jesus se compadeceu muito, e deve ter visto o futuro daquela mulher. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai sofrer demais, eu não quero isso para ela. Olhou para ela e disse, não chores. É o que Jesus diz para você hoje, não chores. Jesus toca o esquife, e se for preciso ele vai ressuscitar um morto. Ele vai ressuscitar algo na tua vida, algo que está morto na tua vida, para que você não chores mais. E aí ele fala, menino, levanta moço. E aí esse jovem assenta, e a Bíblia diz que ele começa a falar. O que ele falou não sei, mas deve ter dado glórias a Deus, deve ter olhado Jesus, deve ter tido uma compreensão do além, e valorizado a vida e ficado com a mãe dele, né, depois ali. Muito lindo também esse relato. O terceiro relato de Jesus, né, o relato da terceira ressurreição de Jesus, né, da terceira vitória sobre a morte, é Lázaro. Jesus, né, estava numa cidade, né, afastada, além das margens do Rio Jordão, nas proximidades onde João Batista batizava, e veio o recado de Betânia, da cidade de Betânia, dizendo que Lázaro, seu amigo, o amigo de Jesus, estava muito doente, né? E os irmãos de Lázaro, Jesus amava muito Lázaro, Marta e Maria, que eram os 3 irmãos. Jesus amava eles muito. E Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava doente, ao invés de correr para ir lá curar Lázaro, ele esperou. E ele disse, a doença de Lázaro não veio para a morte, mas para a glória de Deus. E o pessoal foi embora, não entendeu nada. E Jesus ainda ficou 2 dias. Aí Jesus soube, porque ele é Senhor de tudo, soube que Lázaro subiu. A alma de Lázaro tinha deixado o corpo. E Jesus fala, naquele momento, muito longe, né, Jesus fala, Lázaro está morto. Lázaro repousa, né? Lázaro está morto. Precisamos voltar para Betânia, para a Judéia. E eles falam, mestre, eles queriam te matar lá, e agora o senhor quer voltar. Aí Jesus explica que precisa, né, ir lá ressuscitar Lázaro e tal, para que o nome de Deus fosse glorificado, né? E aí, assim Jesus faz, volta, e quando Jesus está se aproximando da cidade de Betânia, Marta já vem ao encontro correndo e diz, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele fala, o teu irmão vai ressurgir. Ela fala, eu sei que vai, no dia do juízo final ele vai ressuscitar. Jesus falou assim, não, estou dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entende, meu irmão, minha irmã? O que Jesus disse? Aquele que tem fé em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E Jesus vai ali, ergue a mão e dá outra coça na morte. Lázaro sai para fora. E Lázaro já estava 4 dias morto. Aquele devia estar fedendo, com aquele sol, né, naquela poeira toda lá, devia estar fedendo. Quando puxaram a pedra, ainda mais com o cheiro comprimido, dentro de uma caverninha, na hora que puxa a pedra, teve vindo aquele vapor de fedor, de decomposição de cadáver. Mas Jesus ergue a mão, Lázaro sai para fora. Então, acho que Jesus fez isso na minha vida, né? Eu já tive muitas vezes como Lázaro, fedido, né? Na minha e na vida de muitas pessoas que estão assistindo, como Lázaro, morto e fedido, já em decomposição, com a alma suja. E de repente a mão de Jesus ergue para a nossa direção e chama pelo nome. Wesley, vem para fora. Que Jesus faça isso na sua vida também. O relato de Lázaro está em João, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante. E a 4ª derrota da morte é quando Jesus ressuscita a si mesmo. E isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Quando Jesus ressurge a si mesmo. E Jesus, então, né, todas as vezes que as Escrituras contam que Jesus se deparou com a morte, ele venceu ela. Isso é fato. Os Evangelhos vão mostrar isso. Jesus deu de frente com a morte e ele vence ela.
Uma vez eu vi um líder religioso dizer, e nunca vou esquecer disso, né, que ele acreditava, né, que Jesus morreu primeiro justamente por isso. Porque se um dos ladrões morre primeiro, morreria e ressuscitaria, porque a morte não poderia atingir nada ou ninguém que está próximo a Jesus. E eu achei isso tão lindo que eu nunca mais esqueci. Jesus morre primeiro, mas 3 dias depois ele se ressuscita a si mesmo, né? Mas porque se alguém morresse perto dele, teria que viver, porque é regra, meu irmão, e isso é verdade. Como que a morte pode coexistir com um Deus que é o Deus da vida? Muitos anos antes, né, séculos antes de Jesus vir, já existia profecia, os profetas tomados pelo Espírito Santo, né? Por exemplo, o profeta Isaías, lá no capítulo 25, depois se você quiser ver, capítulo 25, versículo 8, né? Já o profeta Isaías vai, a morte foi tragada pela vitória. Oséias, o profeta Oséias, lá no capítulo 13, no versículo 14, vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então esses profetas, com a visão dada pelo Espírito Santo, zombaram da morte. E, amados irmãos, pode soar muito estranho isso e tal, mas hoje, para nós, cristãos, não existe a morte. Existe o abandono do corpo. Esse carcaça vai cair um dia. Mas eu, você, que é cristão, que tem fé no Cristo, ainda que morto, viverá. Porque eu me considero uma pessoa que vê o mundo pelas janelas dos olhos. É isso que eu faço. Vejo o mundo pela janela dos olhos. Um dia esse corpo vai cair. Mas aí eu vou voar para diante do Senhor e Ele vai me julgar. Mas morte não existe mais. Nós valemos o preço do sangue de um Deus. Então eu não sei quem está me assistindo, mas talvez você esteja abatido ou lembrando de alguém que se foi. Essa pessoa literalmente se foi. Ela não morreu, não deixou de existir, mas se foi. E é essa mensagem que o Senhor manda para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei em que horário você está assistindo. No mais é isso. Fiquem